óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois se é que haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque não sabemos o dia nem a hora. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar nessa noite. Pai, nós te damos graça nessa noite. Diante do Senhor nós alegramos, Pai, pois a Tua palavra foi lida nessa noite, Pai. E nós pedimos ao Senhor que de uma forma tremenda venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que nenhuma dessas vidas que adentraram essas portas venha sair da mesma forma, mas que essas vidas vão receber do Teu Espírito nessa noite, ó Pai. Que essas vidas venham ser saciadas pela Tua palavra, ó Pai. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a guiar, ó Pai, a governar. E que venha dar um entendimento para cada um aquilo que cada um necessita nessa noite. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então aqui nós lemos um texto nessa noite onde fala sobre a volta de Jesus. Se a gente ler os 3 capítulos aqui, 24, 25 e 26, ele vai narrar para a gente o fim dos tempos, a volta de Jesus. E em todo o tempo Jesus vem falando para os seus discípulos que chegaria essa hora, o dia que ele iria morrer, mas também ele iria voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E aqui ele nos dá algumas orientações de como vai acontecer no final dos tempos. Igual eu falei no capítulo anterior, que é o 24, Jesus está narrando que ele vai, mas ele vai voltar e buscar a sua igreja. E uma das coisas que ele sempre nos alerta e nos mostra para que a gente venha estar preparado, para que a gente venha estar vigilante, para que a gente venha estar buscando a presença dele, para que esse dia não venha nos pegar despreparado. A gente vê em várias passagens da Bíblia, em vários momentos, pessoas desapercebidas quanto aos eventos. Pessoas que às vezes... Quantas vezes que eu já escutei isso? Desde quando Jesus morreu, as pessoas estão falando que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Para muita gente ele já voltou. Para muita gente ele já voltou. E como que está a nossa vida diante dele? Se hoje Jesus voltasse para nos buscar, como estará a nossa vida diante dele? Nós estamos preparados? Nós estamos vigilantes? Ou nós estamos desapercebidos? Porque quer você creia ou não, Jesus ele está voltando. Jesus ele está à porta. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Tanto para o arrebatamento da igreja ou para a vida de cada um de nós individual. Às vezes eu não vou passar pelo arrebatamento. Às vezes eu posso sair daqui e Jesus me buscar. Às vezes amanhã Jesus pode buscar eu, pode buscar outra pessoa. Ou então nós podemos ir num piscar de olho, como a palavra diz, no arrebatamento final. Mas a pergunta dessa noite: nós estamos preparados para isso? Nós estamos buscando estarmos preparados para isso? Para que quando Jesus vier, nós possamos subir para a glória com Ele. Porque esse ajuntamento aqui de pessoas nessa noite, eu creio que é para isso. Pessoas buscando ser transformadas para que possam juntos ir morar com Cristo. Esse é o nosso propósito de igreja. Estarmos juntos em comunhão, sendo transformados de glória em glória, para um dia possamos ir morar com Cristo. Isso que Cristo veio fazer em nós. Ele nos resgatou da podridão, trouxe para a presença dele e está nos limpando, está nos modelando, para que um dia nós possamos comparecer diante dele, para passar a eternidade, longe da dor, longe da aflição, longe da angústia deste mundo, isentos do pecado e de tudo aquilo que nos leva para longe dele, para que nós possamos viver uma vida eterna com ele. Nessa passagem onde está falando sobre a parábola das 10 virgens, Jesus ele vem nos mostrar a comparação de um noivo quando ele era preparado para o seu casamento. Então aqui nessa passagem vem narrando a história de as bodas, o momento que antecedia o casamento e a consumação do casamento. Para a gente entender um pouco mais, na época de Jesus, dos judeus, o casamento era um pouco diferente do nosso.
Aqui a gente vai lá, gosta da menina, a menina gosta da gente, você vai lá, fala com o pai, fala com a mãe, vão ali diante de um juiz, celebra a cerimônia e estão casados. Os judeus não. Os judeus, o casamento deles não era de interesse das pessoas que estavam casando, mas era mais uma coisa de interesse familiar. Os pais faziam voto com os outros pais e já guardava aquela moça, aquele jovem para ambos casar. Havia a questão de política, havia a questão de, às vezes, financeira e às vezes de questão familiares, para que aquela pessoa se desse bem na sociedade. Eles uniam um filho de um com o filho de outro para que eles pudessem estar firmados em algum acordo. Então naquela época eles acreditavam que o casamento não precisava de amor, mas que o amor ia ser gerado através dos anos. Era uma coisa que ia ser construída entre o homem e a mulher. Não é como nós acreditamos hoje, que você olha para uma pessoa, você começa a gostar dela, você ama, então você vai casar porque você está amando aquela mulher. Eles não, eles acreditavam que o amor era uma coisa que ia ser construída através do convívio. Então eles, praticamente, desposavam a mulher com o jovem e depois de um ano, eles passavam pelo noivado, depois de um ano desse noivado era consumado o casamento. E essa festa de casamento, basicamente acontecia à noite. O jovem saía de sua casa com um cortejo até a casa da noiva, buscava aquela noiva e levava para sua casa. E ali eles ficavam 2, 3, 4 dias, uma semana de festa. Dependia da questão financeira da família. Se eles conseguissem manter 2, 3, 4 dias, então era uma semana de festas, bebidas, regalias, e assim era feito o casamento naquela época. Mas uma das coisas importantes que nós aprendemos, que quando ele saía ao cortejo, era como se fosse uma procissão. Muitas pessoas de todo aquele vilarejo saíam para acompanhar aquele cortejo. As pessoas, os vizinhos, os amigos, todos iam junto com o noivo até chegar à casa da noiva. E juntos eles pegavam a noiva e iam para o cortejo. E nessa parábola, o Senhor vai usar essa alegoria para nos falar nessa noite. Amém? O tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite é: o noivo vem aí. Quem que é o noivo? Quem que é o noivo? Ele está à porta e ele vem aí. Mas o que quer dizer então? Por que nós hoje vamos trazer essa palavra? Qual é a importância e qual que é o significado dela para nós dessa noite? Nós temos uma tarefa muito importante. Quando a gente vai aqui para a passagem, quando fala as 10 virgens, muitas das vezes eu acreditava que essas 10 virgens eram as esposas que iriam casar. Mas não, essas ali não são as esposas. Essas ali são damas que vêm para iluminar o caminho até o noivo chegar na casa da sua esposa. Como eu disse, era um cortejo. Como era feito à noite, o que essas damas faziam? Elas pegavam as suas lamparinas e ficavam iluminando. Muitas das vezes nós somos egoístas, nós pensamos da seguinte forma: ah não, eu já estou salvo, então para mim está bom. Não, irmão, mas Jesus confiou isso para nós. Ele confiou preparar o caminho, Ele confiou que nós venhamos também levar outras pessoas. Esse é um dos maiores atos de amor nosso. Da mesma forma que eu fui alcançado por este amor, eu levar este amor àqueles que estão precisando. Ainda há muitas pessoas perdidas, ainda há muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus. E nós estamos aqui para isso, para que as pessoas venham conhecer Jesus através de nossas vidas. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o ferido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então nós também temos essa responsabilidade, preparar o caminho para o Senhor, mas nós também temos a responsabilidade de endireitar as nossas veredas. Nós temos que estar a todo momento vigilantes, buscando diante do Senhor para que nós possamos levar essa salvação, mas também que nós não venhamos perder a nossa salvação. Como a palavra diz, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós temos que fazer a vontade de Deus, mas o mais importante é viver a vontade de Deus. Muitos de nós às vezes até preocupamos muito em pregar a palavra, mas quantos de nós temos preocupado em viver essa palavra? Quantos de nós temos preocupado em obedecer a palavra de Deus? Quantos de nós temos preocupado em caminhar de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas? Ainda nos nossos dias atuais, muitas pessoas têm tratado Jesus como uma religião. Jesus ele não é religião, Jesus é o caminho, a verdade e
a vida. Jesus ele não veio à terra morrer numa cruz para fundar uma religião. Ele veio para mostrar o único caminho que chega até Deus. E esse único caminho é Ele. Não existe outro caminho que levará o homem a ser salvo a não ser Jesus Cristo. E para mim ser salvo eu preciso que Jesus na minha vida. Eu preciso aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha, para que eu possa chegar ao céu com Deus e viver a eternidade com Ele. Então eu não devo ser somente um ouvinte, mas eu também devo ser um praticante da palavra. Eu devo ser um precursor, aquele que anuncia as boas novas de Cristo para o mundo. Mas eu preciso muito mais ainda viver este amor, viver esta palavra, para que eu possa pregar aos outros e de maneira nenhuma eu venha perder a minha salvação, mas que eu possa ficar firme com Jesus, pegar na mão de Jesus e caminhar até a glória. O segundo ponto que eu aprendo nessa mensagem é a vigilância. Precisamos estar em vigilância, pois não sabemos a hora que o noivo virá, só sabemos que ele vem. Então muitos de nós, às vezes, como eu já disse, estamos desapercebidos acerca das coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Até às vezes nós pensamos, mas todo dia eu escuto que Jesus virá, e até hoje ele não diz, e às vezes a gente acaba vivendo de qualquer forma. Essas 5 virgens insensatas, elas pensaram dessa forma. Elas às vezes não vigiaram naquilo que era necessário vigiar. Elas não levaram azeite de reserva. E quando o noivo chegou, o que aconteceu? Elas ficaram para trás. Elas ficaram desapercebidas e não puderam entrar juntamente com o noivo. Por quê? Porque elas não tinham azeite em reserva. Então nós devemos vigiar para quê? Para que não nos falte azeite. O que seria esse azeite? Seria a nossa vida em comunhão com Deus. Tem uma música mesmo que fala que para manter o azeite queimando por fora, não é o fogo que vai fazer isso, mas é o azeite que está por dentro da lamparina. Como está a nossa vida? Nós temos azeite dentro de nós? Como que está a nossa reserva de azeite dentro de cada um de nós? Nós estamos só aparentemente parecendo que temos fogo, ou na realidade nós temos a presença de Deus em nós? Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Porque o que vale não é o que você apresenta por fora, mas é aquilo que cada um de nós carregamos por dentro. O que nós temos carregado por dentro de nós? Temos carregado a presença de Deus ou temos carregado a nossa vontade? Temos carregado o Espírito Santo de Deus ou temos carregado aquilo que nós mesmos queremos para a nossa vida? Então nós devemos às vezes repensar os nossos conceitos. Qual tem sido os nossos conceitos? Nós temos sido prudentes ou temos sido nécios? O prudente é aquele que sempre está pensando nas coisas, aquele que sempre está precavido. O nécio não pensa em nada. O nécio para ele, como diz já alguns aí, do jeito que a vida me levar, eu estou caminhando. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a estar todo momento em vigilância. Ele nos ensinou a vigiar, porque nós não sabemos o dia que Ele vai nos buscar. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Nós não sabemos o que daqui a 10, 20, meia hora vai acontecer. Se nós não tivermos azeite em reserva, às vezes nós não iremos aguentar o processo, ou não suportaremos o processo. Naquele momento o noivo, ele demorou em chegar. Então pela demora dele, as mulheres precisariam de mais azeite. Como elas foram nécias, loucas, elas não levaram azeite de sobra. Também da mesma forma na nossa vida. Às vezes Jesus pode voltar hoje, ou às vezes Jesus pode voltar daqui a um século, a 10 dias, a 1 ano. Mas o que nós temos preparado para Ele? Como diz a outra parábola, que havia um senhor, ele era dono de muitas terras, e ele foi colher as suas plantações e colheu muito. E ele falou assim: eu vou destruir todos os meus celeiros e construirei celeiro maior, e aí a minha alma se fartará. E naquela noite Jesus fala assim: nécio, hoje mesmo pedirei a tua alma. O que tem preparado? E essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. O que temos preparado se Jesus nos buscar hoje? Nós temos preparado coisas do mundo, coisas dessa terra, ou nós temos buscado no Espírito aquilo que Deus tem requerido cada um de nós? Se Jesus chegar hoje diante de nós e pedir conta da nossa vida, o que nós teremos para apresentar para Ele? Aquilo que Jesus chamou eu e você para fazer, nós estamos fazendo? Como a palavra diz, que nós temos talentos na nossa mão. Nós temos multiplicado esses talentos, ou nós temos enterrado esse talento que Deus nos deu? Porque cada um de nós, Deus deu talentos para nós multiplicar. E a maioria de nós, às vezes, temos enterrado esses talentos. O Senhor não deu talento para mim e para você para enterrarmos, mas Ele nos deu talento para
multiplicarmos. Ele deu talento para que nós possamos usar em prol do reino dele. Não é somente ter o talento, mas é usar. O talento, aquilo que Deus nos dá, basicamente não é para o nosso uso, mas é para abençoar outras pessoas. É para mim servir as outras pessoas. Basicamente, tudo aquilo que Deus vai nos dar em talentos é para isso. É para que eu possa usar para alcançar outras pessoas. Por isso que quando a gente vive a vontade de Deus na nossa vida, é isso. É um ajudando o outro. Qual se reduz os dois mandamentos? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e todo entendimento. E o próximo? Então Jesus deu essas duas ordens. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou querer oferecer aquilo que eu tenho de melhor para ajudar o meu próximo. Eu vou querer oferecer aquilo que Deus me deu de talento, de dom, para abençoar a vida daquele meu semelhante. Da mesma forma que eu quero ser abençoado, eu também vou abençoar. Essa é uma das leis que a gente tem. Como sempre a gente diz até a frase, é dando que se recebe. Só que nós muitas vezes somos egoístas, nós queremos receber sem dar nada em troca, nós queremos só tudo pra gente. Como em Provérbio diz, a sanguessuga, ela só quer dá, só quer aquilo para ela, mas em momento algum ela quer compartilhar. E o Senhor nos ensinou isso, a compartilhar dons, a compartilhar talentos e a levar a palavra da salvação. Da mesma forma que nós recebemos essa palavra, nós temos que levar essa palavra, nós temos que cumprir esse id e levar essa mensagem a outras pessoas. Nós devemos ser os prepulsores, aqueles que vai iluminar o caminho para que o noivo possa vir e buscar a sua igreja. Nós fomos colocados aqui com esse propósito de servir, para que a nossa vida é para levar ao encontro do noivo. Nós estamos aqui para alargar o caminho que o noivo irá percorrer. Esta é a nossa função. E por isso que a nossa lamparina ela deve estar todo o tempo cheia de azeite, para que nós possamos estar queimando, tanto para iluminar o caminho, tanto para levar a presença de Deus àquele que necessita. Se eu não tiver a presença de Deus em mim, como que eu vou levar? Pois a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado. Não é eu que vou convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Mas que para mim pregar essa palavra, eu preciso estar cheio da presença de Deus. Eu preciso estar cheio do azeite dele. E nós devemos buscar esse azeite para a nossa vida. Uma das coisas que eu aprendi, até nessa passagem vai nos retratar isso, não tem como eu viver de azeite de outra pessoa. Não tem como eu viver da experiência que outra pessoa tem. Cada experiência é individual. Às vezes a gente pode conversar, a gente pode trocar informações, mas o que vai me manter firme na presença de Deus é as experiências que eu tenho com Deus. É as experiências, é os momentos de orações, é os momentos de jejum, é os momentos de busca de Deus, é os montes, é as vigílias, é isso que vai me dar experiência com Deus. Não tem como eu tentar levar você a convencer aquilo que o Espírito Santo me convenceu, porque para Ele te convencer você precisa ter experiência com Ele. E nossos dias cada vez tem se tornado mais raro isso. As pessoas às vezes não têm mais buscado essa presença, não têm buscado viver o novo de Deus. As pessoas hoje no nosso dia têm buscado tantas coisas, mas nós esquecemos de buscar a presença de Deus. A gente deixa sempre Deus por último. Tudo na nossa vida é em primeiro lugar. E nós deixamos a presença de Deus em último lugar da nossa vida. E nós queremos às vezes ser uma geração transformada. Nós queremos ser a geração do avivamento. Sim, eu creio que nós podemos. Mas para a gente viver isso, nós precisamos de um posicionamento hoje. Qual que é o posicionamento? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Então o Senhor Ele nos diz isso para que nós possamos buscar. Só que hoje nós temos colocado o Senhor em segundo lugar da nossa vida, ou em terceiro, ou até em quarto lugar. E como a gente quer viver este novo de Deus para a nossa vida? Como nós queremos ser esses prepulsores que anunciam a palavra da salvação, se nós não temos vivido essa palavra, se nós não temos tomado posição? Esses últimos dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, tomar posição, de nós nos colocarmos onde o Senhor nos chamou para estarmos. Eu creio que muitas pessoas têm ouvido a voz de Deus, mas muitos não têm se posicionado de acordo com a voz de Deus. Às vezes tem feito igual
Jonas tem fugido daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos de nós, às vezes, nos acovardamos em nossos medos. Muitos de nós, às vezes, nos retemos em nossas frustrações. Mas esquecemos que Deus é o que faz em nós e através de nós. Muitas das vezes nós olhamos só para nós, mas esquecemos de olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É Ele que vai fazer em nós e através de nós. O chamado de Deus na minha e na sua vida nunca dependeu de nós, mas sempre vai depender naquilo que Jesus vai fazer em nós. É sobre Jesus em nós, não é sobre mim, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. O que é que eu vou ter para oferecer para alguém? A única coisa que eu tenho hoje para oferecer é a presença de Deus na minha vida. A única coisa que eu posso oferecer às pessoas hoje é aquilo que Deus colocou em minha vida. Porque se olhar para mim, o que é que eu sou? Nada. Eu sou pobre e miserável, que necessita da misericórdia de Deus. Preciso da graça dele na minha vida. Por isso que hoje nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos ter os nossos olhos firmados em Jesus e saber que é Ele que faz, é Ele que pode e é Ele que opera, tanto o querer como o efetuar. Até para nós estarmos aqui nessa noite, foi permissão e direção de Deus para a nossa vida. Foi Jesus que nos deu força, Jesus que nos deu graça para vencer a dificuldade, para vencer às vezes o cansaço, para vencer aquilo que às vezes nos trava. Porque a gente às vezes não vê, mas no mundo espiritual tem uma guerra travada em principados e potestades. Você pode ver sempre a gente falar, hoje eu vou na igreja, acontece tanta coisa. Esses dias para trás mesmo, a maioria de nós já passamos por isso. Esses dias para trás aqui mesmo, teve uma pessoa que aceitou Jesus. Depois que essa pessoa aceitou Jesus, a vida dela mudou de cabeça para baixo. O genro dela sofreu um acidente, ficou internado, ficou entubado. O marido dela quase morreu também, foi para o hospital e está sendo luta atrás de luta. E ela até mesmo falou, nossa, depois que eu aceitei Jesus, tudo virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque o inimigo está em uma luta travada contra a vida dela. Para quê? Para que ela não possa seguir a salvação, para que ela não possa seguir a Jesus. Porque ele sabe que Jesus tem um plano na vida dela. Então, quando o inimigo sabe que Jesus tem um plano na nossa vida, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer de todas as formas, nos fazer desistir, colocar dificuldade, colocar cansaço, colocar dureza no nosso coração. Mas maior é Jesus que nos guarda, maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que nos sustenta, maior é aquele que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Como ele diz, testelestai, está consumado. O preço, a dívida que estava sobre nós, ele pagou, ele levou sobre a cruz. Então hoje não é o pecado mais que governa o homem, mas é a presença de Deus. Basta nós buscarmos essa presença para a nossa vida. Basta nós buscarmos Deus na nossa vida, que nós iremos encontrar força. Se a caminhada está difícil, irmão, achegue-se mais a Deus. Se está difícil caminhar com Cristo, não é por causa do caminho de Cristo, mas é por causa do pecado nosso. Busque Jesus. A Bíblia vai nos falar que lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que ainda nós estamos sofrendo? Jesus já nos deu a receita, é só ir até Ele. Ah, John, mas eu estou na igreja, eu estou indo, mas eu ainda estou com fardo. É porque você ainda prefere carregar com as suas forças. No dia que você entregar para Jesus, o fardo vai ficar leve. No dia que você confiar e entregar para Ele, não é vir à igreja, mas é entregar. Jesus, Ele nos fala para entregarmos para Ele, nós confiarmos nele e sabermos que Ele fará o melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. A nossa não, a nossa é ruim, é miserável. Muitas das vezes nós somos carnais, mas tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida é bom, porque a vontade de Deus é boa para a nossa vida. Aleluia. E a Bíblia fala que os pensamentos dele são pensamentos de paz, pensamentos bons ao nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Então nós devemos confiar neste amor, nós devemos confiar em Deus, que Ele nos dará o melhor. Mas para isso, hoje o Senhor requer um posicionamento meu e um posicionamento seu. Ele requer de nós nos colocarmos na onde Ele quer que nós estejamos. Não é mais onde eu quero estar, mas é onde Deus quer que eu esteja. Mas para mim conseguir entender a vontade de Deus, eu tenho que buscar.
Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Eu preciso buscar a presença de Deus para me entender qual é a vontade dele para a minha vida. Não é esperar os outros falar qual que é a vontade de Deus para a minha vida, mas é eu tomar essa decisão e buscar a compreensão da vontade de Deus para a minha vida e viver essa vontade todos os dias para a minha vida. E como a palavra vai dizer, eu tenho que vigiar. Significado: estar alerta, atento e preparado, tanto no sentido de estar vigilante como contra o pecado e as tentações, quanto no sentido de escutar e responder a Deus. Então esse é o significado bíblico para vigilância, eu estar atento a todo momento. O inimigo, ele não cessa de a todo momento tentar nos tirar da presença de Deus. Se até lá na tentação de Jesus, o inimigo foi até Jesus para fazer ele desistir, quem dirá nós, pobres mortais? O inimigo foi atrás de Jesus para fazer ele desistir do propósito que Deus tinha na vida dele. Será que ele não vai vir até nós também não? Será que não vai vir às vezes tirar nós do foco? Mas cabe a nós estar vigilantes para que nós não venhamos perder a direção de Deus na nossa vida. Sabemos que o inimigo vai tentar, mas maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que nos guarda do que o inimigo que se levanta contra a nossa vida. Mas nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa fé. Fé que saber que Deus, em todo momento, Ele nos guarda. A todo momento, se nós deitamos e acordamos, é porque o Senhor nos guardou. É porque o Senhor nos sustenta, é porque o Senhor tem nos fortalecido. É somente por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. A nossa vida é para Deus, a nossa vida é para glorificar a Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus para glorificar o nome dEle. Em Mateus 24, 36 e 39 a palavra diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos e todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Como eu disse, muitos de nós estamos desapercebidos sobre essa palavra. Achamos que é história de carochinha, achamos que não vai acontecer, achamos, não vai ser agora, não vai ser lá para frente. Irmão, nós temos que estar vigilantes, preparados a todo momento. Se Jesus bater hoje para nos levar, nós temos que estar preparados, porque o que está em jogo não é um dia, uma semana, está em jogo a nossa eternidade. Onde iremos passar a nossa eternidade? O que nós estamos vivendo aqui hoje é o que vai nos levar tanto a viver a eternidade com Deus ou sem Deus. Não é Deus que vai me levar para perto dele ou vai me jogar para longe dele, mas as nossas atitudes que nós vivemos aqui. Como que eu vou fazer para ser salvo? A Bíblia vai nos dar que a única forma de nós ser salvos é através da graça de Deus. A única coisa que vai nos levar a ser salvo é a misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos, nenhum de nós merece, nenhum de nós somos dignos de ser salvo, mas a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida, isso nos levar a ser salvo. A única coisa que vai nos levar a ser salvo é a misericórdia. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. É a única coisa que vai nos garantir a salvação. Como se diz, é o passaporte que vai nos levar dessa vida para perto de Deus. Mas a partir do momento que eu aceito viver essa vida, eu preciso andar de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Não é só porque eu aceitei Jesus, como alguns acreditam, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso fazer tudo de errado, não. Quando eu aceito Jesus é porque eu me submeto ao governo e à direção dele na minha vida. Eu não aceito Jesus para mim participar de uma religião, mas eu aceito Jesus para me deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. Eu aceito Jesus para ser transformado. Eu aceito Jesus para deixar de ser pecador e hoje ser um homem transformado pela glória de Deus. Então, nós temos que vigiar, estar vigilante a todo momento. A vigiar para que não venhamos ser pegos de desprevenidos. A volta dos discípulos, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como a palavra diz, o nosso espírito está preparado, mas a nossa carne, a nossa natureza era fraca. Se nós não estivermos ligados em Jesus, em vigilância, nós não conseguiremos viver a vontade dele para nós.
e nós iremos nos perder na caminhada. Por isso que é tão importante nós estarmos vigilantes, estarmos orando, mas também em vigilância, para que nós não venhamos perder a coroa da glória. E o terceiro que eu quero falar nessa noite, a prudência. É a virtude de discernir o bem e agir com sabedoria, conhecimento e cautela, especialmente a tomar decisões. É a capacidade de pensar antes de agir. Então, quando a gente olha para essa narrativa aqui das 10 virgens, 5 delas foram prudentes e 5 não prudentes. Por quê? Porque eles não tiveram o raciocínio pensar antes de agir, mas eles agiram de qualquer forma. Quantos de nosso meio tem feito dessa forma? Quantos de nós temos não pensado, mas agido de qualquer forma? E quando às vezes vem a consequência, nós ainda atribuímos a culpa para Deus. Muitas das vezes nós tomamos decisões sem buscar de Deus, e quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente acaba culpando Deus na nossa vida. Mas espera aí, mas a direção foi de quem? Se foi de Deus, irmão, eu te garanto que vai dar certo. Mas se foi sua, como já disse o ditado, você vai dar com um burro nas águas. Quando chegar no lugar, você vai ter que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Por quê? Porque você não buscou a direção de Deus. A direção de Deus para a nossa vida é o caminho a qual não existe falhas. Mas quando nós seguimos a nossa vontade, a todo momento nós iremos dar com burro nas águas. A todo momento nós iremos quebrar a cara, como diz o ditado. Por isso que cabe a nós hoje buscar a direção em Deus. Agir com prudência. Quando nós agimos com prudência, nós iremos alcançar o alvo desejado. Mas quando não agimos com prudência, nós iremos ficar pelo caminho. Da mesma forma que aqueles homens e mulheres ficaram no deserto. Por quê? Porque eles não agiram com prudência. Eles foram murmurar diante de Deus. Eles foram murmurador. Então, quando eles murmuraram, Deus, na sua ira, jurou que nenhum deles entraria na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Porque eles não foram murmuradores, eles foram prudentes. Eles confiaram na voz de Deus, que tinha prometido que tiraria eles do deserto e levaria-os para a terra prometida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. E o Senhor, Ele vai cumprir cada propósito, cada projeto, cada coisa que o Senhor designou para nós, Ele vai cumprir. Porque Ele não é mentiroso e não é filho do homem para que minta. E Ele não se arrepende daquilo que prometeu. O problema somos nós, que a todo momento somos oscilantes. A todo momento nós mudamos aquilo que nós queremos. Por isso que eu devo buscar em Deus a direção correta. Porque em Deus não tem variação ou sombra de variação. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Por isso cabe a nós, seres imperfeitos, buscar direção naquele que é perfeito. Se nós formos andar diante das nossas vontades, nós iremos voltar ao fundo do poço. A maioria de nós aqui estivemos já ao fundo do poço. Por quê? Porque nós dirigimos a nossa vida de acordo com as nossas vontades. Mas um dia brilhou para nós uma luz, e essa luz é Jesus. E Jesus nos resgatou do fundo do poço, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova história. Então não queira hoje voltar para o fundo do poço. Entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus e confie nele. Confie nos seus passos para Jesus, e Ele endireitará nossas veredas. Mas para isso é necessário novamente eu estar vigilante, eu ser uma pessoa prudente, eu confiar a minha vida a Ele. Não somente da boca para fora, mas eu entregar o meu coração. Como foi falado aqui também hoje na palavra de dízimo, aquela viúva, ela confiou de todo o coração em Jesus, na palavra de Deus. Ela confiou que ela poderia entregar o seu melhor, que quem supria as necessidades dela não era o dinheiro, mas era Deus que supria as necessidades dela. E nós temos que ter essa confiança em nossa vida. Não é o dinheiro que nós temos, não é a roupa a qual vestimos, não é o serviço que nós temos que irá nos dar aquilo que necessitamos, mas é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá saúde. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edifica. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, se Deus, irmão, se não for Deus na nossa vida, em vão nós estamos aqui. Se não formos para caminhar com Deus e obedecermos a Deus, nós estamos aqui às vezes perdidos. Nós devemos confiar em Deus e saber que Ele é aquele que nos sustenta a cada dia. Saber que é Deus que nos fortalece. Saber que é Deus que irá nos dar o caminho para percorrer. Glória a Deus. Aleluia. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas.
Essa palavra vai nos ensinar a ter a prudência. É você não sair, como diz o ditado, não sair colocando o pé onde você não sabe, mas ter a prudência, a direção, aquilo que Deus está direcionando para fazer. Não é você, às vezes, ser louco, sair fazendo as coisas de qualquer forma, mas nós devemos ser prudentes. A cobra, por muitas das vezes, a gente acha que é um bicho sarcástico, mas a cobra é um bicho prudente. Quando ela vê um perigo, o que é que ela faz? Ela não vai atacar o perigo, mas primeiro ela fica ali na dela esperando até ela ver o que é. E nós, muitas das vezes, nós já queremos, às vezes, chegar a ver o que é. E o Senhor vai nos ensinar a ser prudentes, a caminhar com sabedoria, ter mansidão, ter prudência e confiar nele. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, e eis que o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, para que a nós não nos falte, e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas, compraram. Chegaram o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. Então, como aqui, ó, você vê que interessante. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quando nós agimos com prudência, nós não somente carregamos o azeite, mas nós levamos o azeite de reserva. Qual que é esse azeite de reserva que nós temos que ter hoje? A presença de Deus em nós, a presença das pessoas que estão ao nosso redor, também ser cheio dessa presença. A Bíblia vai nos falar que é melhor ser duas pessoas do que ser uma, para que se um cair, o outro ajuda a levantar. Não basta somente o nosso azeite, mas eu tenho que ter azeite de reserva. E esse azeite de reserva é as pessoas que vão estar ao meu redor, para que quando o meu azeite faltar, eles me ajudem a novamente ter esse azeite. Novamente eu venha buscar essa presença e carregar essa presença na minha vida. Então não devo ser somente um, mas eu devo ter pessoas ao meu redor, para que me ajude nessa caminhada. Eu devo ter pessoas que irão me ajudar nos momentos de dificuldades. Pessoas que me irá levar ao caminho de Deus e não me tirar da presença de Deus. Conclusão: devemos sempre estar preparados para a volta de Jesus, pois não sabemos o dia ou a hora, mas cabe a nós estarmos vigilantes, para esse dia não nos pegar desprevenidos. Então nos resta nessa noite, através dessa palavra, ficarmos vigilantes, sabermos que o noivo vem, e é a responsabilidade de preparar o caminho a cada um de nós. Nós devemos estar vigilantes e prudentes para saber que na hora que o noivo chegar, nós estaremos lá de prontidão para levar ele até a noiva, que é a igreja do Senhor. E cabe a cada um de nós nos posicionar nessa noite e vivermos aquilo que o Senhor tem nos chamado para esses dias. Não fique desapercebido, não cochile, não tosqueneje, mas se coloque na posição que Deus te chamou para estar nessa noite. Se coloque na brecha onde o Senhor tem chamado. E seja uma pessoa que a todo momento busca a presença de Deus. Enche as tuas vasilhas, encha de azeite. Deixa o reservatório de azeite, para que a nossa lâmpada ela não venha se apagar, mas que cada dia mais esse fogo venha arder em nós e através de nós. E que nós possamos ser os prepulsores da volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos se colocam de pé nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Então, o que nós aprendemos aqui nessa noite? Nós somos aqueles que irá preparar o caminho do Senhor. Nós devemos estar em vigilância e nós devemos agir com prudência, para que nós não venhamos a ficar desapercebidos, mas que a todo momento nós estejamos em vigilância para fazer a vontade de Deus. Feche teus olhos nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite, nós te bendizemos e te exaltamos. Diante do Senhor eu entrego essas vidas, entrego cada pessoa que adentrou essa porta, Pai. Pai, que como foi falado na Tua palavra nessa noite, que nós não viemos a ficar desapercebidos, que nós não viemos a ficar, Pai, de qualquer forma, mas nós devemos estar vigilantes, porque sabemos que o Senhor já está à porta, sabemos que o Senhor está voltando e a qualquer momento o Senhor irá vir buscar a Tua noiva, Pai.
que nós possamos ficar, ó Pai, com o coração voltado para o Senhor, com a mente e com a nossa vida, Pai, em prontidão diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a reter o Teu Espírito, que o fogo do Teu Espírito Santo venha estar sobre nós, e que nós possamos andar em prudência diante do Senhor e vivermos segundo a Tua vontade, e que dia após dia, ó Pai, nós possamos caminhar rumo ao foco que é o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ser aqueles que irão apontar para o noivo, ó Pai. Nos ajude a cumprir com o nosso papel, nos ajude a cumprir com o nosso chamado, de sermos aquele que prepara o caminho para o Senhor, Pai. Não nos deixe ficarmos apercebidos, mas que nós possamos estar com nossos olhos firmados no Senhor e com o coração voltado para fazer e cumprir com a Tua vontade. Eu entrego cada vida que está nessa noite, grato ao Senhor por cada uma, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém?